Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Estamos aqui na unidade de número 4 desse 7º ano. Eu sou o professor Jean Nobre, professor de matemática, e hoje nós iremos abordar um novo conteúdo. Acompanha comigo. Então, nessa aula de número 65, nós iremos estudar os triângulos. Esse é o nosso objeto de conhecimento. Construção, condição de existência e soma das medidas dos ângulos internos. O detalhamento, condição de existência e soma das medidas dos ângulos internos. Ok? Então, vamos dar início ao conteúdo dos triângulos, vendo as suas principais características. Vamos lá. Triângulos. Os triângulos, pessoal, eles são polígonos. Todos nós conhecemos um triângulo. Quem nunca estudou matemática sabe o que é um triângulo, né? Mas o triângulo ele tem algumas características. E são algumas dessas características que nós iremos estudar nessa aula. Por exemplo, você sabia que dentro, ali nos quatro cantos, né, nos quatro vértices, nos três, né? Nos três vértices de um triângulo, nós temos ângulos e que o somatório desses três ângulos, o resultado tem sempre que dar igual a 180 graus, tá? Nem mais nem menos, 180 graus, tá? É evidente que os ângulos eles podem ser diferentes, tá? Você pode ter um ângulo ali igual a 70 graus, outro igual a 50 graus, por exemplo, tá? Os ângulos eles não precisam ser iguais. No entanto, quando você soma os três, o resultado tem que dar os 180 graus, tá bom? E essa informação ela é importante porque quando a gente for resolver os exercícios, tá? Nós iremos utilizar justamente esse conceito. Então, imagina só, eu tenho um triângulo e dois ângulos são conhecidos, mas o terceiro ângulo eu não sei qual é o valor, né? Então, nesse caso, como a gente já sabe o conceito, né? Como eu já sei que o resultado tem que dar 180, o que eu vou fazer? Eu vou ver quanto que dá o somatório dos dois ângulos que eu conheço, tá? E aí eu só faço subtrair lá do 180. Pronto, encontrei o resultado do terceiro ângulo, tá bom? Então, vamos à nossa primeira cartela para a gente verificar os primeiros conceitos aí. Muito bem. Então vejam que nós vamos começar conceituando, né, a condição de existência, porque existe uma condição para que um triângulo exista, tá? Não é só montar os três lados e atribuir valores. Existe aí uma condição de existência, tá certo? E é justamente isso que nós iremos ver durante a nossa aula de hoje. Então veja, os triângulos são polígonos formados por três lados, ok? Então um triângulo ele é considerado sim um polígono, tá? Um polígono não são apenas os quadrados ou os pentágonos, né, que nós inclusive já estudamos. Um triângulo ele pode ser considerado também um polígono, tá certo? Dentro do conjunto de todos os polígonos, os triângulos são os mais simples, por apresentarem menos lados, mas possuem propriedades características, né, complexas. São algumas características que nós iremos ter um pouco de cuidado na hora de analisar, certo? Muito bem. Então, uma delas se refere à soma de seus ângulos internos, que sempre é igual a 180 graus, né? Foi o que eu acabei de falar para vocês. Independentemente do formato do triângulo, de seu tamanho ou de qualquer outra característica. Sendo assim, um triângulo ABC com ângulos internos A, B e C possui a seguinte propriedade. Então veja, eu tenho aqui os ângulos A, B e C, beleza?
Então, vou desenhar aqui um triângulo só para a gente ver como que funciona na prática. Tá aí o triângulozinho. Então, eu tenho aqui os três ângulos, tá? E eu vou chamar cada um desses ângulos aqui de ABC. Tá certo? Então, veja. Nós não sabemos o valor de nenhum desses ângulos, né? Nós não sabemos. Mas nós sabemos que o somatório de todos eles tem que dar 180 graus, certo? Somando todos eles, ó, A mais B mais C, tem que resultar 180 graus, ok? Então, conforme eu falei para vocês agora há pouco, vamos supor que esse ângulo B tenha um valor de 80 graus, tá? O ângulo C tem um valor aqui de, vamos supor, 50 graus, tá? Apesar do triângulo parecer um triângulo equilátero, mas os valores aí estão diferentes, né? Então, veja, eu tenho aqui 80 mais 50, certo? Eu já conheço o valor dos ângulos B e C. Então, se o ângulo B mais C é igual a 130 graus, certo? Ó, 80 mais 50, 130 graus. Quanto que vale, então, o ângulo A? Vamos lá. De acordo com o conceito que nós temos até o momento, quanto que vale o ângulo A? O ângulo A, nesse caso aí, ele irá valer 50 graus. É ou não é? Por que 50, professor? Porque quando eu somar os 130 mais 50, eu vou obter justamente os 180 graus. Ou seja, de acordo com o conceito que nós vimos, né? Que o somatório dos ângulos internos tem sempre que dar os 180 graus, tá? Então, esse é o conceito básico de como a gente vai encontrar o terceiro ângulo de um triângulo. Vamos seguindo. Essa propriedade não é usada para descobrir que a soma dos ângulos internos é igual a 180, mas é usada para descobrir a medida de um dos ângulos do triângulo quando se conhece as medidas dos outros dois, que foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Eu tenho dois ângulos e quero descobrir qual é a medida do terceiro ângulo. Então, eu uso esse conceito, tá? Olha esse exemplo. Veja, qual é a medida do ângulo alfa da figura a seguir, na figura a seguir? Então, você que já acompanhou o conteúdo até agora, com base no que eu já expliquei até o momento, você já tem condições de responder a essa pergunta, né? Por quê? Porque nós sabemos que quando eu somar esses três ângulos, o resultado tem que dar 180 graus. Ora, se eu já tenho 50 aqui e 50 aqui, eu tenho um total de 100, né? Para 180 está faltando quanto? Apenas 80 graus. Viram só? Então, quando você soma 50 mais 50, 100, mais 80, 180. Que é justamente quanto que deve valer o somatório desses três ângulos. Tá bom? Sempre trabalhando dessa forma, tá? Vamos aqui para a nossa questão de número 2 agora. Então, aqui só para a gente concluir, né, o exemplo 1. Veja, eu quero encontrar o valor do ângulo alfa, né? Então, eu vou somar os ângulos que eu já tenho, que são os dois ângulos de 50, né? E o total tem que dar 180. Aí que nós temos uma equação do primeiro grau. Veja, eu isolei aqui o alfa, 180 menos 50, menos 50, né? O 50 que era positivo, quando ele foi para o segundo membro, trocou o sinal. Resultado, 80 graus, tá? Resolvemos aqui através de uma equação do primeiro grau, apenas para a gente demonstrar. Mas pela lógica que a gente utilizou aqui, né? Veja que está bem simples da gente chegar nesse valor de 80 graus, né? É só somar os dois que você já tem e subtrair de 180, tá bom? Olha essa questão de número 2 agora. Determine o valor de cada ângulo
no triângulo a seguir. Muito bem, muito bem. Então aqui estão os três ângulos, tá? Eu não sei quanto que vale cada um, tá? Para eu descobrir, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar o valor de x, não é verdade? Eu preciso encontrar o valor de x. Por quê? Porque uma vez que eu encontrar o valor de x, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse valor que eu encontrar no lugar de x, né? E vou multiplicar com esse 2 aqui, por exemplo. E aí eu consigo encontrar o valor desse ângulo aqui, ok? Então vamos lá ver como é que vai funcionar isso na prática, tá? Bom, para eu descobrir esse valor de x, o que eu tenho que fazer? Eu preciso somar esses três valores, tudo bem? Eu preciso somar esses três valores e igualar a 180, ok? Já que o somatório dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre será igual a 180 graus. Então eu vou somar 2x mais 3x mais 4x. E vou igualar tudo isso a 180 graus. Beleza? Igualei a 180. Muito bem. Veja que esses três termos aqui, eles são termos semelhantes. Nós já estudamos as equações algébricas, né? E vimos que quando nós temos termos semelhantes, a gente consegue somar, fazer a operação entre eles, no caso da adição e da subtração, né? A gente vai sempre operar os termos que são semelhantes. Então aqui eu tenho 2 mais 3 mais 4. Isso vai dar 5, 9, né? 9x igual a 180 graus. Ok? 2x mais 3x mais 4x. 9x. Muito bem. Eu quero encontrar o valor de x, esse é o objetivo, né? Eu tenho uma equação do primeiro grau e eu preciso encontrar o valor de x. Então, eu vou deixar o x sozinho aqui no primeiro membro, vou repetir o 180, tá? E esse 9 que estava multiplicando ali o x, ele vai passar para cá dividindo. Continuando. Qual é o valor de x, então? 180 dividido para 9. Se você não quiser fazer 180, faz 18. 18 dividido por 9 é igual a 2, né? 2 vezes 9, 18. Aí você só acrescenta o zero. Então, o valor de x é igual a 20. Eu não vou nem chamar de 20 graus ainda, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos tirar daqui o símbolo de grau. Vamos trabalhar só com o valor mesmo. Então, o x ele é igual a 20, beleza? Bom, determine o valor de cada ângulo. Eu encontrei o valor de x até o momento, tá? Eu encontrei o valor de x. Esse valor de x é o valor do ângulo? Ainda não, tá? O valor de x ele ainda não é o valor do ângulo. Por quê? Porque para encontrar o valor desse ângulo aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho 2x, né? Então, como eu já sei que esse x é igual a 20, o que eu vou fazer? Eu vou substituir. Então, vai ficar 2 vezes 20. É ou não é? Ó, no lugar de x, eu substituí aqui o 20. Então, 2 vezes 20 é igual a 40. Pronto, agora sim, ó, eu tenho o valor do ângulo, 40 graus. Então, esse ângulo aqui, ele vale 40 graus. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Vamos seguindo, vamos encontrar o valor desse próximo ângulo aqui agora, 3x. 3x. Então, eu já sei que o x ele vale 20, né? Então, se x vale 20, aqui vai ficar 3 vezes 20. 3 vezes 20, você pode fazer 3 vezes 2, que dá 6, né? Acrescenta o zero, resultado 60. Então, o valor desse outro ângulo aqui é igual a 60 graus. Certo? Já tenho condições de encontrar o valor do terceiro ângulo sem fazer nenhum cálculo. Como assim, professor? Você soma, ó, 60 com 40,
que dá 100. O que sobrar é o valor do terceiro ângulo, que nesse caso aí vai sobrar 80, né? Porque o somatório tem que dar 180. Se você já tem 100, então só falta 80, tá? Mas a gente vai seguir aqui no mesmo raciocínio e encontrar o valor aqui para o terceiro lado, tá? Então agora é 4x, eu vou fazer 4x, vou substituir o valor de x que eu tenho, que é 20, tá? Isso aqui vai dar 80, beleza? 4 vezes 20 é igual a 80. Pronto. Encontrei o valor do terceiro ângulo. Então, o terceiro ângulo vale 80 graus. Certo, pessoal? Tranquilo? Vamos então para a nossa questão de número 3. Questão de número 3. Qual é a medida do ângulo representado por x na figura? Então, vejam, né? Eu tenho aí um triângulo um pouco diferente. Vocês viram que nessa parte aqui de baixo, né? Nesse lado do triângulo nós temos ali uma deformação, tá? Então, para a gente resolver essa atividade aí, a gente vai resolver um pouquinho diferente das demais que nós já trabalhamos, tá? Até porque nós já conhecemos o valor desses três ângulos aqui, tá? Veja. Só que, como houve essa pequena envergadura aqui no triângulo, né, essa pequena deformação, então foi criado o ângulo bem aqui, o ângulo x, ok? Bom, para encontrar esse valor desse ângulo, o que a gente vai fazer? Nós vamos somar os ângulos 30 e 70. Como assim, professor? Veja, eu vou chamar de A o primeiro ângulo que eu preciso encontrar aqui. Olha só, eu vou fazer A mais 30 mais 70, ok? Eu vou fazer de conta que eu não tenho ali o ângulo A. Então, eu vou igualar tudo isso a 180 graus. Lembrando, né, que o somatório sempre tem que dar os 180 graus. Então, vamos encontrar o valor de A. 30 mais 70 é igual a 100. 30 mais 70 é igual a 100. Isso aqui é igual a 180. Ok? Eu vou jogar esse 100 lá para o segundo membro. Então, vai ficar 180, né? O sinal do 180 não muda, porque ele já está no segundo membro. Agora, o sinal do 100, ele é negativo agora, tá? Já que ele mudou ali de membro. Então, o valor de A, nesse caso aqui, é igual a 80 graus. Beleza? O valor de A é 80 graus. Muito bem, muito bem. Nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Agora eu vou esquecer que eu encontrei o valor de A. Eu vou encontrar agora o valor do terceiro ângulo. Ok? O valor aqui do terceiro ângulo que eu vou chamar de B. Então, eu vou fazer B, ou melhor, vamos fazer logo A mais B, tá? Vou fazer A mais B igual a 180 graus. Tudo bem? Como eu já tenho o valor de A, que é igual a 80, então eu vou substituir aqui. 80 mais B igual a 180. Vou deixar o B sozinho no primeiro membro. 180 menos 80. Tudo bem? O 80, como ele foi para o segundo membro, trocou o sinal dele é negativo agora. Então, o resultado aqui de B é igual a 100, tá? 100 graus aqui. Muito bem, muito bem. Já tenho o valor de A, já tenho o valor de B. Vamos encontrar agora o valor de C, tá? Vamos encontrar o valor de C. Então, eu vou fazer A mais B mais C, né? A mais B mais C igual a 180. Como eu já tenho o valor, os valores, né, de A e de B, tá?
Vamos aproveitar esses valores que nós temos, ok? E aí só lembrando que esses valores a gente vai pegar como referência os ângulos que nós já temos lá da figura. Portanto, vai ficar 100 mais 30, tá? Porque é um dos ângulos que eu estou usando como referência, tá? 30, eu posso usar ou esse daqui ou esse outro, tudo bem? Então, eu vou pegar o valor desse ângulo B que eu acabei de encontrar e vou usar como referência um daqueles dois ângulos ali. Mais C igual a 180. Somando 100 mais 30, que vai dar 130, mais C, igual a 180, tá? Vamos deixar o C sozinho no primeiro membro, 180 menos 130. Vejo que é uma questão um pouquinho mais elaborada, né? Porque nós não temos ali um triângulo regular. Nós temos um triângulo que ele sofreu uma deformação, né? E em função disso, a gente está tendo que fazer essas voltas, né? Vamos dizer assim, para poder encontrar o valor de x ali. Então, o valor de C é igual a 50 graus. Agora, eu vou pegar esse valor que eu acabei de encontrar, que foi o valor de C, né? E somar com os 50. Então, vai ficar 50, né? Ó, 50, né, que é o valor que eu peguei como referência aqui, o valor de C, tá? Vai ficar 50 mais x, que é o valor que eu preciso encontrar, igual a 180, tá? Esse x que eu vou usar agora é justamente o x que está sendo pedido aqui na questão, tá? Que o objetivo é encontrar esse valor de x aqui, tá? O objetivo é encontrar esse ângulo aqui. Então, vamos somar esse valor de C, que nós acabamos de encontrar, com o valor de x. Então, vai ficar 50 mais x igual a 180. Deixando o x sozinho no primeiro membro, nós temos 180 menos 50. 50 passou para o segundo membro negativo, né? Então, o valor de x aqui é igual a 130. Pronto. Encontramos o valor do ângulo x, tá? Veja que para chegar nesse valor de x, eu precisei pegar como referência os demais ângulos, tá? Os demais ângulos que foram dados ali no problema também. Então, a resposta aqui, 130 graus, letra D, ok? Vamos fazer uma outra? Olha essa daí, ó. Também é um pouco diferente, tá? Porque nós temos valores, os valores dos ângulos, eles são expressões algébricas, né? Então, vejo que aqui eu não tenho um único valor, né? Não tenho um valor 50, 40, não tenho um valor exato. Eu tenho ali uma expressão algébrica. Mas não tem problema, porque a gente vai usar o conceito que nós já temos até o momento para determinar o valor de x. Ok? Porque encontrando o valor de x, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no exemplo 2. Eu vou substituir, vou tirar o x e vou colocar esse valor que eu vou encontrar, né? E aí eu consigo fazer a operação de determinar o valor aqui do ângulo, tá bom? Então, vamos aqui fazer o somatório dos ângulos. Então, vai ficar 2x mais 20, 2x mais 20, no caso, né? Que é esse ângulo aqui que eu vou somar, tá? Vou pegar o próximo ângulo agora, esse daqui. Então, vai ficar mais 4x mais 40, tudo bem? 4x mais 40. 20x mais 20 mais 4x mais 40. E vou somar com esse outro ângulo aqui. Ou seja, 6x mais 60. Beleza? Tudo isso igual a 180 graus. Tudo isso igual a 180 graus. Já que, somando esse ângulo aqui, que eu não sei o valor, né? Mas eu sei que ele tem um valor escondido aqui. Então, somando esse valor com mais esse daqui e com mais esse, eu chego a 180 graus. Ok? Por isso que
a equação ela deve ser igualada a 180 sempre. Vamos lá fazer essa expressão algébrica aí. Expressão não, aqui nós temos uma equação, né? Então vai ficar, eu vou somar os termos que são semelhantes. 2x, 4x e 6x. Ok? Só posso somar os termos que são semelhantes. Então 4x mais 6x dá 10x, né? E 10x mais 2x, 12x. Agora eu vou somar os termos que não têm parte literal, ou seja, os termos que não têm letra, que são esses outros três aqui. Então vai ficar 40 mais 60, que dá 100. E 100 mais 20, 120. Tudo isso igual a 180 graus. Certo? Bom, a partir de agora, vamos resolver a equação do primeiro grau que nós temos aqui. Ou seja, eu vou deixar somente o 12x que tem letra no primeiro membro, tá? O 120, como ele não tem letra, ele deve ir para o segundo membro com o sinal trocado. Então vai ficar 12x igual a 60, né? 12x igual a 60. 180 menos 120, 60. Muito bem. Vamos isolar o valor de x aqui. O valor de x não, vamos isolar o x, né, para a gente determinar o valor dele. X igual a 60 dividido para 12, ok? 60 dividido para 12 é igual a 5, né? 5 vezes 12, 60. 5 vezes 10, 50, mais 10, 60. Então, o valor de x aqui é igual a 5, ok? Bom, x igual a 5. 5 já é o valor que eu estou procurando, o valor do ângulo? Claro que não, né? Por quê? Porque eu preciso encontrar, ou melhor, qual é o valor de x no triângulo a seguir? Ah, então que está fácil, né? Ele já até facilitou para a gente aí o caminho. Veja, como nós já encontramos o valor de x, tá? Então nem precisa a gente determinar o valor do ângulo, tá? Mas se, vamos supor que ele tivesse pedido o valor dos ângulos, né? Qual o valor de cada ângulo do triângulo? Se fosse essa a pergunta, né? Aí sim, bastava a gente substituir no valor que nós acabamos de encontrar. Ó. Então o valor de x aqui é igual a 5, né? Então vai ficar 2 vezes 5 mais 20. 2 vezes 5, 10. 10 mais 20 é igual a 30. 30 graus. Então esse ângulozinho aqui, ó, 30 graus, tá? Podemos até colocar aqui. 30 graus. Beleza? Vamos fazer essa aqui de baixo também logo, para a gente deixar o problema completo, né? Vamos logo fazer ele completinho. O valor de x está resolvido já. O valor é igual a 5, tá? Letra A é o gabarito da questão. Mas vamos resolver esse aqui. Vai ficar 4 vezes 5 mais 40. 4 vezes 5, 20. 20 mais 40, 60. Ok? 60 graus. E por último, esse outro, né? 6 vezes 5 mais 60. 6 vezes 5 é igual a 30. 30 mais 60, 90. 30 mais 60, 90. Tá? Bom, se a gente somar 60 mais 90, que dá 150, né? Mais 30, o resultado dá exatamente 180. Ou seja, confirmando o que diz a teoria, que quando a gente soma os três ângulos, ou o somatório dos três ângulos, né? Os três ângulos internos de um triângulo, o somatório tem sempre que dar 180. Então, de fato, a nossa questão está correta. Porque quando eu somar esses três valores, eu vou chegar em 180 graus. Ok? Bom, pessoal, aí está a nossa aula sobre condição de existência de um triângulo, tá? Sobre o somatório interno dos ângulos de um triângulo também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até lá!